Sociedade e espaço, solos. Os solos são a camada superficial da crosta terrestre, composta por minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos. Eles são essenciais para a vida, pois são o meio no qual a maioria das plantas cresce. A qualidade do solo afeta diretamente a biodiversidade e os ecossistemas. O solo é fundamental para a agricultura, filtragem de água, habitat para organismos, suporte para construções e armazenamento de carbono. Ele atua como um filtro natural, ajudando a purificar a água e a decompor poluentes. A formação do solo é um processo lento que envolve a decomposição de rochas, meteorização, a adição de matéria orgânica e a ação de organismos. A meteorização pode ser física, química ou biológica. A meteorização física é a desintegração de rochas sem alteração química, através de processos como congelamento e descongelamento, expansão térmica e abrasão. A meteorização química é a alteração química das rochas, transformando minerais primários em secundários, como na oxidação e hidrólise. A meteorização biológica envolve a ação de organismos, como plantas e micro-organismos, que contribuem para a decomposição das rochas. A adição de matéria orgânica ocorre através da decomposição de plantas e animais, formando humus, que melhora a fertilidade e a estrutura do solo. Organismos como minhocas e micro-organismos ajudam na decomposição da matéria orgânica e na aeração do solo. Os principais fatores que influenciam a formação dos solos são clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. O clima, incluindo temperatura e precipitação, influencia a taxa de meteorização e a atividade biológica. Organismos como plantas, animais e micro-organismos afetam a decomposição da matéria orgânica e a formação do solo. O relevo, ou seja, a inclinação e a orientação do terreno, influencia a erosão e o acúmulo de material. O tipo de rocha-mãe afeta a composição mineralógica do solo. A formação do solo é um processo lento que pode levar milhares de anos. A composição do solo inclui minerais, matéria orgânica, água e ar. Os minerais são partículas inorgânicas originadas da decomposição de rochas, incluindo areia, silt e argila. A areia são partículas grandes que conferem drenagem ao solo. Os silt são partículas de tamanho intermediário que retêm água e nutrientes. A argila são partículas finas que retêm água e nutrientes, mas podem dificultar a aeração. A matéria orgânica é composta por restos de plantas e animais em decomposição que fornecem nutrientes e melhoram a estrutura do solo. A água é essencial para a dissolução e transporte de nutrientes e pode estar presente em diferentes formas no solo, como água gravitacional, capilar e higroscópica. O ar está presente em espaços porosos que permitem a circulação de oxigênio e dióxido de carbono, essenciais para a respiração das raízes e dos organismos do solo. As propriedades do solo incluem textura, estrutura e cor. A textura é a proporção de areia, silt e argila. Solos arenosos são mais permeáveis, enquanto solos argilosos retêm mais água. Solos arenosos têm boa drenagem, aquecem rapidamente, mas têm baixa retenção de nutrientes. Solos argilosos têm boa retenção de água e nutrientes, mas podem ser compactos e mal drenados. Solos siltosos têm boas propriedades de retenção de água e nutrientes, mas são suscetíveis à erosão. A estrutura do solo é a forma como as partículas de solo estão agregadas, afetando a aeração e a infiltração de água. A estrutura granular é quando as partículas formam agregados arredondados, boa para a infiltração e aeração. A estrutura prismática é quando as partículas formam colunas verticais, comum em solos argilosos. A estrutura lamelar é quando as partículas formam placas horizontais, comum em solos compactados. A cor do solo é indicativa da composição e condições do solo. Solos escuros são ricos em matéria orgânica. Solos vermelhos indicam presença de óxidos de ferro. Solos amarelos indicam presença de óxidos de ferro menos oxidados. Os solos podem ser classificados como arenosos, argilosos, siltosos e orgânicos. Solos arenosos têm alta permeabilidade, baixa capacidade de retenção de água e nutrientes, e são propensos à erosão. Solos argilosos têm baixa permeabilidade, alta capacidade de retenção de água e nutrientes, e podem ser compactos e mal drenados. Solos siltosos têm características intermediárias entre areia e argila, boa retenção de água e nutrientes,
mas são suscetíveis à erosão. Solos orgânicos têm alta quantidade de matéria orgânica. São encontrados em áreas alagadas, muito férteis, mas podem ser ácidos e pobres em minerais. A conservação do solo é vital para prevenir erosão, desertificação e contaminação. Práticas agrícolas sustentáveis são essenciais para manter a saúde e produtividade dos solos. Técnicas como rotação de culturas, plantio direto e cobertura vegetal ajudam a proteger o solo. A erosão do solo é a remoção da camada superficial do solo por ação da água ou vento. A erosão hídrica é causada pela água e pode formar ravinas e vossorocas. A erosão eólica é causada pelo vento, comum em áreas áridas e sem vegetação. A conservação do solo pode ser feita através de técnicas como terraceamento, construção de curvas de nível e barreiras vegetativas. Impactos ambientais, como a desertificação e a contaminação, podem degradar os solos. A desertificação é a degradação severa do solo em regiões áridas e semiáridas, levando à perda de produtividade. Suas causas incluem sobrepastoreio, desmatamento e práticas agrícolas inadequadas. As consequências incluem perda de biodiversidade, aumento da pobreza e insegurança alimentar. A contaminação do solo ocorre com a introdução de substâncias nocivas como pesticidas e metais pesados, afetando a saúde do solo e dos organismos. As fontes de contaminação incluem atividades industriais, agrícolas e urbanas. Os efeitos da contaminação do solo incluem redução da fertilidade do solo, contaminação da cadeia alimentar e riscos à saúde humana e animal. Resumo para fixação. Os solos são a camada superficial da crosta terrestre e são essenciais para a vida. Eles se formam através da meteorização das rochas e da decomposição da matéria orgânica, influenciados por fatores como clima, organismos, relevo, material de origem e tempo. A composição do solo inclui minerais, matéria orgânica, água e ar. Suas propriedades principais são textura, estrutura e cor. Os solos podem ser classificados como arenosos, argilosos, siltosos e orgânicos. A conservação do solo é vital para prevenir erosão, desertificação e contaminação. Práticas agrícolas sustentáveis, como rotação de culturas, plantio direto e cobertura vegetal, são essenciais para manter a saúde e produtividade dos solos. Impactos ambientais, como a desertificação e a contaminação, podem degradar os solos, exigindo medidas de conservação e recuperação.